Então, como eu falei, em estruturas de pulsos de radiofrequência repetidas, a gente vai repetir várias vezes, né, a mesma estrutura, né, por exemplo, o experimento FID, o experimento spin-echo, e a gente vai fazer isso usando um parâmetro TR. Então, umas coisas que a gente precisa lembrar é o seguinte: quando a gente for ver o que está acontecendo com a magnetização longitudinal e a magnetização transversal, a gente precisa ter consciência de que a integração da magnetização transversal vai estar subentendida, tá? Então, aquela integração que aparece, né, na fórmula do sinal, a gente já está considerando que ela está rolando. O que interessa para a gente, no fundo, aqui é só entender como é que se comporta o envelope da magnetização transversal, tá? A outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte: existem várias considerações que a gente vai fazer, várias suposições que a gente vai fazer para essas coisas funcionarem. Então, a primeira suposição é que em todas as sequências que a gente vai ver, o nosso TR ele vai ser sempre maior, bem maior, que o T2 e que o T2 estrela, tá? Isso significa o quê? Isso daqui basicamente significa que o sinal que a gente mede, ele desaparece muito antes da gente recomeçar a nossa sequência, da gente repetir a nossa estrutura de pulsos, tá? Então, isso daqui significa isso: o sinal, ele vai decair, o sinal que a gente está medindo, ele vai desaparecer antes que a gente recomece, antes que a gente repita a sequência. A outra coisa que a gente vai considerar é que o TR ele é menor ou igual ao T1. Então, a gente vai sempre utilizar um TR que é da ordem de T1. Sempre não, na verdade, vai depender do caso, mas por enquanto a gente vai considerar isso. Ou seja, o TR ele não é muito maior que T1, ele não é muito menor que T1, ele geralmente é da ordem de T1. Por que isso daqui? Isso daqui por conta do que a gente tinha falado antes, né, que a gente quer que o tempo de repetição não seja nem muito pequeno, nem muito grande. Lembram? Se ele for muito pequeno, a gente não vai ter sinal. Se ele for muito grande, o processo de medida é ineficiente. Por isso que a gente faz o TR geralmente da ordem de T1, tá bom? E, finalmente, a última suposição que a gente faz é que os nossos pulsos de radiofrequência são instantâneos. Então, a gente considera que a ação deles é imediata. Assim que eu aplico, já funcionou, acabou, já aconteceu, tá bom? Então, voltando, agora a gente vai ver o experimento de spin-echo repetido, tá? Então, a gente viu o experimento de FID repetido, agora a gente vai ver o experimento de spin-echo repetido. Como é que vai ser o experimento de spin-echo repetido? Então, primeiro, eu vou desenhar aqui uma linha para os meus pulsos de radiofrequência. Então, como era o experimento de spin-echo? Eu tenho um pulso de π sobre 2 e um tempo tal depois, eu tenho um pulso π. Certo? E como eu quero repetir isso daqui, então, um tempo TR, depois que eu comecei isso daqui, né? Então, aqui vai ser TR, eu vou repetir isso de novo. Então, vou dar um pulso π sobre 2, seguido de um pulso π. E isso, né, eu vou voltar a fazer. Então, aqui vou dar novamente um pulso de π sobre 2, seguido de um pulso π. E assim vai. Certo? Bom, então quais são os tempos importantes aqui? Então, em primeiro lugar, eu começo no t igual a 0 aqui. Quando eu aplico o pulso π, o meu t é igual a tal. Quando o t for igual a 2 tal, que vai ser mais ou menos por aqui, é o tempo de eco. E aqui eu suponho que passou bastante mais tempo, e aqui então o meu tempo é igual ao TR. Certo? O que significa que esse t aqui então vai ser TR mais tal. Aqui eu vou ter um tempo que vai ser TR mais TE, né? E aqui então eu vou ter um t que vai ser igual a 2TR. E assim vai, certo? Então vamos ver o que acontece com a magnetização longitudinal primeiro, depois com a transversal. Então, para isso eu vou desenhar aqui, né, um eixo para a magnetização longitudinal ao longo do tempo. E vamos ver o que acontece. Então, novamente, quando eu inicio esse experimento, a magnetização longitudinal ela está no valor de equilíbrio, que é M0. Assim que eu aplico o pulso de π sobre 2, essa magnetização ela vai para o valor 0, né?
Porque se eu estou jogando a magnetização no plano transversal, então a componente Z some e eu só vou ter uma componente longitudinal, certo? E aí ela vai começar a evoluir. Então ela vai começar a evoluir, né, segundo 1 menos e elevado a menos t sobre t1, até que eu dou esse pulso π. Na hora que eu der o pulso π, o que vai acontecer? Eu tenho um determinado valor da magnetização aqui, ele vai se inverter. Então, essa magnetização agora, ela vai vir para um valor aqui. E nesse valor aqui, ele vai evoluir novamente. Então, ele vai evoluir até quanto? Depende de quanto é esse tempo aqui, quanto é esse tempo entre tal e TR. Então, ele vai evoluindo, né? Não sei até quanto, supor que ele evolui até um determinado valor aqui, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro valor aqui, eu vou chamar de M1. E esse segundo valor aqui, vou usar até outra cor. Esse segundo valor aqui, eu vou chamar de M2. Esse valor poderia ser maior ou menor que M1, tá? Isso vai depender dos tempos. Então, esse valor aqui eu chamei de M2, ok? Ótimo. Muito bem. Então, agora eu dou um pulso de π sobre 2. O que acontece quando eu dou um pulso de π sobre 2? Essa magnetização vai para onde? Ela vai para zero, certo? Então, esse valor da magnetização aqui vai para zero. Então, vejam, essa magnetização foi para zero, e aqui, agora, eu volto a essa situação aqui, vocês concordam? Porque agora eu estou começando com a magnetização em zero, e ela vai evoluir por um tempo aqui, que é exatamente tal. Então, é exatamente a mesma situação que eu tinha aqui, portanto, ela vai ter que evoluir até um valor M1, certo? O meu desenho não está muito bom, mas ela tem que evoluir até esse valor M1 novamente. Então, novamente, por que ela vai evoluir até o mesmo valor M1? Porque ela iniciou com o valor zero e ela evoluiu por um tempo tal, certo? Então, as condições iniciais são as mesmas. Ela começou em zero e ela evolui pelo mesmo tempo, então ela tem que chegar no mesmo valor. Aqui, quando eu dou o pulso π, ela vai se inverter. Então, se esse valor era M1, né, esse valor aqui embaixo tem que ser menos M1, ok? Então, esse valor aqui ele é menos M1, certo? Em menos M1, agora novamente eu caio nessa situação aqui de novo, porque eu estou começando do valor menos M1 e eu vou deixar a magnetização evoluir, porque eu não estou aplicando mais nenhum pulso, né, nesse intervalo, até t igual a TR. Portanto, ela vai evoluir e ela vai ter que chegar em que valor? Vocês já sabem, o valor no qual ela tem que chegar tem que ser M2. Tá? Então, quando eu chegar aqui, ela vai ter que chegar num valor M2, aliás, quando eu chegar aqui, né? Quando eu chegar no próximo TR, que é aqui exatamente. Aqui, perdão. Então, aqui ela vai ter que evoluir até um valor M2. Certo, gente? E aí, tudo vai se repetir novamente. Tá? Então, aqui ela vem para cá, ela vem para cá. Aqui ela tem que chegar no valor M1. Depois ela vai se inverter, etc. Então, vamos lá, só escrevendo os valores. Então, aqui tem que ser M1, aqui tem que ser M1, aqui vai ser menos M1, aqui eu chamei isso daqui de M2, aqui é zero, né? Aí aqui volta a ser M1, aqui é menos M1, aqui nesse ponto ela volta a ser M2 e por aí vai, certo? E aqui volta a ser zero, tá bom? Bom, e agora o que a gente quer ver é como que vai evoluir, então, a magnetização transversal. O que interessa, no fundo, para a gente é a magnetização transversal, porque é o sinal que a gente mede, tá? Então, vamos desenhar aqui, né,
um eixo para magnetização transversal. Lembrando que a gente está olhando para o módulo dela, tá? Então, eu quero ver como que isso daqui vai evoluir no tempo. Bom, nesse caso aqui, então, vamos lá. A magnetização transversal, antes de eu aplicar o pulso, ela é 0, certo? Assim que eu aplico o pulso, ela vai ter o valor que a magnetização longitudinal tinha antes. Então, assim que eu aplico o pulso, né, ela vai ter o valor M0. E aí, ela vai decair com T2 estrela, certo? Então, ela decai com T2 estrela. O que a gente viu é que quando, na sequência spin-echo, quando eu dou o pulso π, o que ele faz é que ele reverte os efeitos da magnetização, os efeitos das inhomogeneidades. Então, isso daqui estava decaindo, mas aqui ele vai começar a subir. Ele vai subir até quando? Ele vai subir até esse valor aqui, até o tempo de eco. Tá? Então, em t igual a TE, isso daqui vai subir até algum valor aqui. Certo? Vai subir até algum valor e depois vai decair. Se eu considerar que esse tempo aqui é suficientemente grande, que aliás eu vou considerar isso, né, ele vai decair até 0 antes de eu repetir a sequência. Na hora que eu repetir a sequência aqui, o que vai acontecer? Então, nesse momento aqui, o que acontece é o seguinte, aqui a minha magnetização estava em 0 e ela foi para M0. Por quê? Porque M0 era a quantidade de magnetização longitudinal que eu tinha. Aqui a quantidade de magnetização longitudinal que eu tenho é M2. Portanto, na hora que eu aplicar esse pulso aqui, a minha magnetização vai para M2 apenas. Tá? Então, aqui a minha magnetização vai para M2. Tá bom? Então, eu considero aqui que esse valor é um valor M2. Tá? E quem é esse outro valor aqui? Esse outro valor aqui não é nenhum dos que a gente viu antes, é algum valor M4 que depois a gente vai calcular, tá bom? Bom, então aqui decaiu, a partir de M2, isso daqui vai decair, certo? Vai decair provavelmente até quase 0. Na hora que eu der o pulso π novamente, isso daqui vai subir. E vai subir até quando? Até o próximo TE, que é em TR mais TE. Então, isso daqui vai subir novamente, e vai subir agora até que valor? Vai subir até algum valor que, novamente, não é nenhum dos que a gente viu antes. Por quê? Quem que tem que ser esse valor? Então, eu vou chamar de um M5 agora, tá bom? Aí, a partir disso daqui, esse valor vai decair novamente, e depois tudo vai se repetir novamente. Por quê? Porque no próximo TR aqui, eu vou ter o mesmo valor M2. Então, se eu tenho o mesmo valor M2, então a magnetização transversal também vai para o valor M2. E se ela vai para o valor M2, né, esse é o instante inicial dela e todos os pulsos são iguais, então todos os valores vão se repetir a partir daqui. Tá? Então, ela vai para o valor M2, daí aqui ela vai decair, na hora que eu der o pulso π ela vai subir e por aí vai. Tá bom? Então, o que a gente precisa agora é calcular quem são todos esses valores aqui.